Olá, graça e paz. Hoje eu quero falar sobre algo que eu tenho observado e de certa forma me incomoda na geração que temos observado e temos vivido, nesse tempo em que temos vivido. Eu quero falar sobre obstinação, né? Obstinado é aquela pessoa que ele, de certa forma, ele é determinado, ele é fixo, bem fiel a um conceito e a uma ideia que ele tem para si, mas na realidade a Bíblia, né, como nossa regra de fé é a Bíblia, eu quero falar sobre o que isso implica no nosso comportamento, na nossa vida espiritual. A Bíblia traduz essa palavra obstinado muitas vezes por rebelde. Aquele que é obstinado na Bíblia muitas vezes é chamado de rebelde. Em algumas traduções ele é chamado de homem de dura cerviz, ou seja, a pessoa que ele é inflexível, ele não consegue se render a alguma coisa. Ele é rebelde, ele é um coração endurecido, né? Eu gosto muito de uma tradição, quando vai falar de endurecimento de coração, fala de embrutecimento do coração. A pessoa se torna muito bruta, ela se torna muito dura e ela não se rende, né, nem sequer à verdade de Deus. E a Bíblia diz em Provérbios 29, no primeiro versículo, que o homem repreendido muitas vezes, ele endurece a cerviz, e esse homem será quebrado sem que haja cura. Ou seja, o homem que ele é inflexível, cerviz, aí você não consegue dobrar, ele é inflexível, ele será quebrado sem que haja cura. Ou seja, o homem rebelde, o homem que não se rende à vontade de Deus, ele certamente terá problemas na sua vida. A Bíblia diz que muitas vezes Israel, o povo de Deus, no Antigo Testamento, assumiu para si esse comportamento de um povo obstinado, um povo que se afastou da vontade de Deus e que não se rendia à vontade de Deus. E nós vemos isso na nossa geração, por exemplo, numa estatística muito lamentável, vamos dizer assim, onde diz que 80% das pessoas que são dispensadas do seu serviço, são mandadas embora do serviço, elas não são dispensadas por incapacidade profissional. Na realidade, são dispensadas porque não conseguem se relacionar de maneira saudável com os colegas de trabalho. Nós vemos hoje no nosso país, por exemplo, onde há mais números de divórcio do que casamentos nos cartórios. Nós vemos, infelizmente, hoje muitos comportamentos como esse, onde relações são rompidas, seja ela às vezes familiar, seja às vezes no ambiente de trabalho, na vizinhança, onde há relação pessoais, muitas vezes há ruptura por causa disso. As pessoas estão assumindo para si uma postura, um comportamento que a filosofia chama de pós-verdade. A pós-verdade o que, que é? A pessoa tem para ele uma verdade e ele é confrontado com provas, até mesmo científicas, né, de, dessa verdade. E muitas vezes nós somos confrontados como cristão com a verdade da palavra. E a pessoa é confrontada com essa, ela é confrontada na sua verdade e é provado para ela que a verdade dela não é verdade. Mas assim, mesmo assim, ela consegue permanecer naquele comportamento. Então, isso na realidade, isso que ela tem com ela não é uma verdade, ela é uma pós-verdade, que depois de ser provado que ela está errada, para ela ainda continua sendo verdade. Ou seja, temos no nosso tempo hoje, né, que é chamado da era da pós-verdade, tivemos lá a modernidade, pós-modernidade, e agora vivemos na era da pós-verdade. Alguns filósofos têm chamado o nosso tempo nesse tempo, com esse nome. Ou seja, nós estamos vivendo um tempo de rebeldes, de obstinados, de pessoas de dura cerviz, pessoas que não se rendem a nada, pessoas que, como eu já disse muitas vezes, eu tenho visto muitas pessoas rebeldes sem causas, né? Porque, tipo assim, às vezes ele é contra tudo, mas não é a favor de nada. Parece que se tornou legal, se tornou prazeroso ser contra tudo. Né? Mas essa questão de rebelde sem causa não é o foco. O foco hoje é o obstinado e as consequências do que vem sobre a vida dele. Então, como a Bíblia diz que Israel colheu frutos amargos por causa da sua obstinação, Salomão escreveu que o homem será quebrado sem que haja cura. Preste bem atenção quando você lê lá uma palavra de Provérbios, que quase todo foi escrito por Salomão. Salomão foi um homem que cometeu muitos acertos na vida e também cometeu muitos erros. É como se você fosse conversar com uma pessoa de uma idade avançada que teve muitas experiências e ele escrevesse isso num livro. Ele escreveu isso, conselhos e verdades que ele aprendeu, né, observando comportamentos dele e de outras pessoas e coisas que ele aprendeu e que ele orientava as pessoas, deixou escrito agora e Deus inspirou para que ele escrevesse isso para que servisse de orientação
para seu povo em todos os tempos. E no tempo da nossa pós-verdade, vamos dizer assim, nessa geração, esse versículo deveria sim chamar muito a nossa atenção, e essa palavra, que muitas vezes na Bíblia é traduzida por rebeldia, ela deveria nos chamar a atenção pelas consequências que isso traz e que deveria nos fazer refletir sobre o nosso comportamento, né? Porque é muito triste saber que os cristãos também enfrentam esse tipo de dificuldade de se relacionar por causa da sua obstinação. Muitas vezes nós não queremos nos adequar a nada para que nós possamos nos relacionar com as pessoas. Nós sempre queremos que as pessoas se adequem à nossa verdade e não queremos nos submeter à verdade de Deus. É a verdade de Deus que eu digo, colocando Jesus, que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele, como a verdade, deveria ser o nosso exemplo de vida. E quando Jesus disse: olha, vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é a maneira como Jesus interpretava a nossa relação com Deus e a nossa relação com as pessoas, o modo de vida, o modo de entender a vontade de Deus era o jugo de Jesus. E de tomar sobre vós o meu jugo, que é suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quando Jesus nos convida a aprender com Ele como viver, e Ele nos chama a viver uma vida de humildade e mansidão, um convite para uma vida totalmente diferente daquilo que o mundo impõe, que a sociedade impõe, e que a Bíblia também já dizia e já diz que isso ia acontecer. Um tempo onde as pessoas se tornariam arrogantes, teriam um pensamento de autossuficiência, amariam mais a si mesmo do que a Deus. E às vezes você pensa: mas eu não amo mais a mim do que a Deus. Quando você ama mais a sua verdade do que a verdade de Deus, você está amando mais a si mesmo do que a Deus. Então nós precisamos entender que esse estilo de vida que a Bíblia diz que surgiria nos últimos tempos, o que ela tem produzido? Tem produzido rupturas de relações, tem produzido uma geração dependente de remédios para poder ter um controle, até mesmo sobre o seu sono, sobre o seu comportamento, tem produzido uma geração depressiva, uma geração suicida, uma geração incapaz de se relacionar com as pessoas, uma geração que é a geração que mais apresenta doenças psicossomáticas por causa do estilo de vida que tem assumido para si. E já o convite de Jesus é um convite para um outro estilo de vida. E quando nós entendemos que o estilo de vida que Jesus nos convida é um estilo de vida que é o melhor caminho, nós temos que nos render a isso. E quando nós nos rendemos a isso, certamente nossas relações serão relações melhores. Não haverá tanta ruptura de relações pessoais como existe nos dias de hoje, como eu disse, trabalho, casamento, família, vizinhança. Esse tipo de comportamento de que vive nos impulsionando a romper relações é um estilo de vida de gente obstinada. Uma pessoa que não está afim de se adaptar ao estilo de vida numa sociedade. A sociedade tem que se adaptar a ele, porque ele é tão obstinado com as suas verdades e que, ainda que seja provado a ele que não é verdade, ele não consegue se libertar daquilo. Isso é ser obstinado. E as consequências sobre esse comportamento, elas são terríveis. Mas a Bíblia nos apresenta a solução para isso: olhar para a verdade, aquilo que é a verdade, Cristo, e tomarmos para nós o estilo de vida que Ele nos apresenta e nos convida a levar. E certamente você verá melhorias na sua relação, certamente você verá que nas suas relações pessoais vão haver transformações significativas, e você vai ver em você, se você transmitir essa verdade que é Jesus às pessoas de maneira sábia, você vai ver as relações das pessoas também sendo transformadas, e haverá certamente uma mudança nas relações, uma mudança na sociedade, seja uma sociedade, às vezes até mesmo dentro da sua igreja, nas suas relações pessoais, você vai ver transformação, porque essa é a verdade. A Bíblia diz que a vontade de Deus para nós ela é boa, perfeita e agradável. E ela é totalmente diferente do que nós temos vivido e temos visto a sociedade viver. Mas Jesus, que é a verdade, que é o caminho e a vida, ele pode produzir transformação nisso. E que nós possamos nos avaliar, observar se há em nós algum comportamento obstinado, porque em relação à vontade de Deus, nós vemos muitas vezes pessoas que, ao invés de ter um comportamento saudável e dizer assim: não, eu reconheço que isso é verdade, que o estilo de vida que Jesus me propõe é o certo, mas eu tenho lutado e infelizmente não tenho conseguido, mas tenho lutado contra isso. Mas o que nós vemos muitas vezes é só: eu não quero, eu não creio, eu não aceito. Essa é a pessoa obstinada, essa é uma pessoa que vai ter problemas, que pode ser quebrada sem que haja cura. Por quê? Porque sequer vai perceber os danos que o seu comportamento tem trazido para a sua vida. E isso, quando não há arrependimento, não há mudança.
Quando não há arrependimento, não há cura. Quando não há arrependimento, não há transformação. E, infelizmente, o obstinado, ele tem sérios problemas para experimentar o arrependimento. Ele tem sérios problemas de se render à vontade de Deus. Que esse comportamento não seja observado em nós, que nós possamos nos avaliar. Se for observado, que nós possamos nos render a Deus e buscar a libertação. Se é observado em outras pessoas, seja você um agente de transmissão da verdade de Deus e que mostre às pessoas, não somente com palavras, mas com o seu modo de viver, que há um outro caminho, que há uma verdade e que há uma vida em Jesus e que é a solução para essa nossa geração obstinada, rebelde, corrompida e de dura serviço, e que pode ser quebrada em algum momento sem que haja cura. Mas Jesus é um Deus de milagre, é um Deus que realmente pode transformar pessoas e evitar que a pessoa seja quebrada, né, e que possa produzir cura na vida de cada um e libertação das nossas pós-verdades, da nossa obstinação, da nossa rebeldia e da nossa dureza de coração. Deus abençoe em nome de Jesus.